Bom dia e bem-vindo na aula da transformada de Fourier, que é um conceito que é baseado na análise de Fourier que vocês já conhecem. E hoje vamos fazer o próximo passo lógico e andar na direção de alguma teoria um pouco mais interessante. Então, vocês lembram a análise de Fourier, né? A gente calculou um exemplo. Nesse exemplo, a gente tinha uma oscilação desse tipo assim, uma oscilação retangular. E a gente mostrou como a gente conseguiu descrever essa oscilação em termos de uma soma sobre oscilações harmônicas. Significam cosseno e seno. Esse tipo de dividir um sinal tem termos de suas frequências de que se chama a análise de Fourier. E a série completa de alguma função se chama a série de Fourier. Primeiro, agora vamos escrever isso de uma maneira um pouco diferente, porque a gente vai agora introduzir a análise de Fourier complexa. Isso é nada fundamental, a gente simplesmente vai escrever essa soma aqui em termos de exponenciais complexas. Isso vocês aprenderam na última aula com a fórmula de Euler. E a gente aprendeu que cosseno e seno podem ser escritos em termos de e elevado a alguma coisa. Então, isso significa que a gente pode reescrever a soma y independência de x como a0 sobre 2 mais a soma sobre esses termos que são a mesma coisa como o cosseno e o seno. E agora a gente pode incluir isso em uma soma só, significa que tudo isso é a soma sobre o mesmo parâmetro. Isso a gente poderia fazer também na versão de seno e cosseno, só que a gente não fez. Só um comentário no lado, no momento a gente usa algum sistema com periodicidade 2π, porque aqui só tem escrito m, né? Vocês lembram que quando a gente tem uma função com periodicidade qualquer, isso aqui muda e a gente vai fazer isso no fim, não agora, porque primeiro vamos agora mostrar como se escreve a série de Fourier em termos de uma exponencial e depois a gente vai escrever a mesma fórmula pelo caso de uma oscilação de periodicidade qualquer. Ok, agora a gente já tem essa forma, a gente agora dividiu todos os termos em dependência de e elevado a mx e todos os termos em dependência de e elevado menos a mx. E esses termos sempre têm algum número complexo aqui em frente que é determinado pelos coeficientes de Fourier reais AM e BM. E agora, para escrever a soma inteira, a gente gosta de resumir esses dois termos para um termo só. E agora a gente tem a soma de menos infinito até mais infinito de Cm e elevado a mx. E isso agora é a forma da série de Fourier complexa. Obviamente, agora você pode se perguntar como calcular esses termos Cn. Esses são números complexos e a gente viu, eles são relacionados
com os termos reais, os coeficientes de Fourier reais, nessas maneiras, como escrito aqui. Um comentário importante é, se você conhece os AN e os BN, você conhece todos os CN. Se você conhece todos os CN positivos só, isso não é suficiente, mas se você conhece todos os CN positivos e os AN, você também conhece os C de menos N. Desculpa, você conhece o CN e C menos N. Se você conhece o CN, você conhece o C menos N, com uma exceção de quando você tem alguma função original, y independência de x, que é complexo. Ok. Agora, a pergunta grande é como a gente pode determinar esses termos CN diretamente. E isso a gente faz basicamente na mesma maneira como a gente fez no caso dos coeficientes reais, né? A gente tira o integral sobre a periodicidade e a gente multiplica a função. Nesse caso, isso aqui seria y, a função original, e a gente multiplica essa função com e elevado menos inx, com n poderia ter todos os valores inteiros de menos infinito até mais infinito. E com isso, podemos anotar a série de Fourier complexa, em termos complexas, para uma periodicidade qualquer. E é exatamente como antes, como quando a gente escreveu essa série em termos de seno e cosseno, em vez de e elevado a i alguma coisa, a gente troca o n por π sobre L vezes n, se a periodicidade é 2L, a gente divide aqui em frente só para a periodicidade e a gente pega o integral de menos L até L agora. Mas além disso, o cálculo é igual. A gente calcula os fatores por integral da função original vezes a oscilação para que a gente quer saber o termo de Fourier. E no fim a gente tem a soma de menos infinito até mais infinito. E agora vamos começar a entrar no tópico realmente interessante. Agora a gente quer basicamente saber qual seria a análise de Fourier de um pulso único, né? Até agora a gente só tratou funções periódicas. Mas agora vamos considerar uma função também periódica, mas a gente vai tentar entender o que acontece quando a gente quer fazer uma análise de Fourier para uma função que não é periódica. E para começar, a gente define uma função que é 1 para x, o módulo de x menor do que π meio e 0 para maior. E a gente define essa função efetivamente só de menos π até π. E assim a gente tem uma periodicidade 2π. Né? Porque a gente ainda tem a periodicidade, porque a gente só define a função entre menos π e π, e não faz sentido pensar em valores fora de menos π e π, e isso é como ter a periodicidade de menos π até π. Agora podemos fazer a expansão de Fourier e eu decidi que a gente agora vai voltar por um momento para a versão de cosseno e seno, porque essa versão é mais fácil para vocês no momento para pensar. E no próximo passo a gente vai fazer para alguma função complexa. Mas para agora vamos fazer assim. Então a gente sabe como calcular os AM e os BM. A gente já conhece os argumentos da última aula
que BM tem que ser zero, porque essa função aqui é simétrica e seno é antissimétrica. A0 é muito fácil para determinar, tem que ser 0,5, porque é só a média da nossa função azul, que é 0,5, a média. E a gente arbitrariamente usa os termos até o termo que tem periodicidade 5. Então, significa que a gente tem o primeiro termo cosseno, depois o de 2x não existe, a gente tem o termo de 3x, 4x não existe, a gente tem o termo de 5x. E isso são, agora, se vocês calculam esses valores com a mão, vocês vão achar esses valores aqui como os A1, A3 e A5. Ok? E vocês conseguem ver nesse gráfico aqui como essa função já aproxima bem lindo a função original. Na verdade, isso é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez antes. Se a gente plota essa função aqui por um intervalo maior, obviamente ela tem essa periodicidade 2π, que vocês conseguem ver aqui. Ok? Só para brincar, a gente vai agora definir a mesma função, mas essa vez a gente vai definir o intervalo entre menos 2π e 2π, em vez de menos π até π. E isso significa agora, como vocês conseguem ver, que agora a gente ainda tem o nosso retângulo aqui, mas a gente tem mais espaço aqui, onde que a função é zero. De novo, a gente pode calcular os termos e a gente veja imediatamente que agora o pré-fator dos AM é um pouco diferente, porque agora a periodicidade é o dobro. Também o integral agora vai de menos 2π até 2π. Isso também agora é diferente e vai dar, na verdade, pelos mesmos números aqui, vai dar o mesmo valor dentro do integral, né? Por causa desses fx aqui. E o único termo que vai mudar é o termo aqui em frente por causa dessa 2. Ok? Então, agora podemos fazer o mesmo cálculo e a gente vai descobrir que agora o primeiro termo é 1/4, porque a média dessa função agora é 1/4, não é mais 1/2, porque a gente tem mais zero. Então, a gente vai ter um primeiro termo que não existiu antes, que agora vai ser como pré-fator raiz de 2 sobre π, e a gente vai ter outro termo, outro termo, outro termo, e a gente ainda vai ter os mesmos termos, mas essa vez com a metade dos valores aqui. E assim a gente vai conseguir aproximar a função relativamente bem. Agora aqui podemos ver essa função e a gente consegue ver que ela aproxima igualmente bem a nossa função original, como antes, mas agora é mais zero aqui nos lados, oscila em volta de zero aqui. Porque a gente foi para o mesmo termo de Fourier, o termo com a mesma periodicidade, mas no mesmo tempo a gente tinha que introduzir mais termos adicionais. Obviamente, essa função também mostra uma periodicidade, como vocês conseguem ver aqui. Isso é a nossa função a nossa expansão de Fourier. Mas se a gente compara com a função antes, a gente consegue obviamente ver que nesse caso aqui, a periodicidade é 2π
enquanto nesse caso aqui ela é 4π, então a periodicidade aumentou. A gente pode fazer a mesma coisa para a função definida entre menos 4π até 4π, e aqui vocês conseguem ver como a periodicidade agora, mais uma vez, é o dobro. Ok. Obviamente, nesse caso, a nossa expansão de Fourier já teria muito mais termos, né? Porque o número de termos aumenta rápido. Mas a gente se não interessa sobre isso, como é complicado ou não, a gente sabe que funciona assim. Agora podemos nos perguntar o que vai acontecer com a série de Fourier se esse jogo continua. E em algum momento a gente tem periodicidade infinita. Vamos primeiro voltar para a nossa anotação exponencial, porque assim a solução vai ser um pouco mais simples. Vocês lembram? Isso aqui agora seria a anotação se a periodicidade é 2L, mas obviamente a gente não tem periodicidade 2L, a gente agora no nosso exemplo começou com periodicidade 2π. Obviamente isso não deve fazer uma diferença quando você faz esse jogo. Se você começa com periodicidade 2π ou com periodicidade 2L, porque você vai acabar com periodicidade infinita, e independente com qual periodicidade você começou, você sempre deve chegar no mesmo resultado. Então, o que vai acontecer se esse L aqui é infinito? O que acontece é o seguinte. Essa parte é bem simples em termos de integral de menos L até L. Ela simplesmente é menos infinito até mais infinito. Essa parte aqui agora vai ser contínuo, então você não vai ter mais Cn. Em vez disso, você tem uma função independência de seu número k. O integral permanece, obviamente. Agora, esse prefator é um pouco mais complicado. Eu quero que vocês saibam que esse prefator, na verdade, é convenção, né? E ele não é tão importante. Obviamente, o resultado absoluto vai ser diferente entre esses dois. Se você tem um prefator aqui e aqui diferente, esses prefatores dependem de um ao outro, mas a estrutura permanece igual, e isso é só uma convenção. Então, não pensam sobre isso no momento, e eu espero que no futuro, nessa disciplina, vocês vão entender por que, em alguns casos, a gente usa um certo prefator. Mas a estrutura dessa função aqui agora está completamente claro. No mesmo tempo, eu espero pelo menos que está completamente claro. Eu estou obviamente consciente que para vocês é um pouco mais difícil para engolar o que eu estou dizendo aqui. Mas vai ter exercícios e vocês podem treinar, aplicar a transformada de Fourier. Ok. Agora, essa função aqui, essa soma, tem que virar uma integral, porque isso não é mais um valor discreto. Em vez disso, é uma função f de k. E como agora a soma vira uma integral, a gente tem que integrar sobre k. E isso é um erro, mas isso, tá certo tudo? Isso é a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é extremamente útil. Por quê? Porque você pode você pode criar a transformada de Fourier de qualquer função independência de x. Qualquer, ok? Qualquer onda no espaço real, você pode fazer uma transformada de Fourier.
E assim você vai saber as frequências ou os números de onda dessa onda. Você vai ter uma função agora que divide essa função em termos dos seus, nesse caso, números de onda, mas podem também ser as frequências. E o que isso significa, vocês vão aprender passo a passo durante essa disciplina. Mas primeiro, queremos agora dar uma olhada no nosso exemplo. A gente tinha a função definido entre menos infinito até infinito, e a função era 1 para x, o módulo de x menos do que π meio e 0 para mais do que π meio. E isso agora é a definição da nossa transformada de Fourier. Ok? Então, se a gente quer calcular a transformada de Fourier, f de k, a gente vai precisar calcular isso com f de x, essa função aqui, dentro dessa função. Ok, eu convido todo mundo para tentar fazer isso. Provavelmente não vai ser tão simples. Na verdade, pode ser bastante difícil. Mas, felizmente, existe a internet. Então, quando eu peço para vocês, nessa disciplina, calcular uma integral numa prova ou alguma coisa, vocês não precisam realmente resolver essa integral, né? Vocês podem dar uma olhada online, ok? Então, isso é a mesma coisa quando eu peço calcular uma transformada de Fourier. Vocês não precisam reinventar a roda a cada 5 minutos. Ja? Então, por exemplo, se você olha na Wikipedia, você acha a transformada de Fourier da função retangular, que é exatamente essa função que a gente viu. E isso aqui é o resultado. Então, vamos basicamente plotar isso para a nossa função. E isso aqui seria a nossa transformada de Fourier. Ok. Agora tem um monte de dependências dessa transformada. Por exemplo, se esse retângulo é mais grosso, esse pico aqui fica mais fino. Por exemplo. Mas isso são detalhes. Vocês agora conseguem ver uma transformada de Fourier. E essa transformada de Fourier efetivamente te dá as frequências, os vetores de onda, que é a mesma coisa. Um é para o tempo e o outro é para o lugar. Vocês conseguem ver como essas grandezas, basicamente, quais vetores de ondas são, quais números de ondas são presentes nessa função aqui. Ok, isso é bastante informação. Eu estou bem consciente disso. E, obviamente, o jeito melhor para aprender algo é fazer exercícios. E por causa disso, eu mandei exercícios para vocês e vocês podem treinar um pouquinho. E com isso, eu desejo tudo melhor. E a gente vai se ver na próxima aula.